Boa noite. Hoje a gente está começando a nossa célula, né, de hoje. Hoje vai ser. Eu vou estar começando. Eu vou estar fazendo essa célula sozinho hoje, por enquanto. A Andrei está em uma reunião, né? E assim que ela terminar essa reunião, ela entra com a gente aqui. Espero que ela consiga acabar antes do horário. Mas aí a gente vai levando, vai estar tudo na bênção. Oi, Ju, a paz, tudo bem? Hoje vai estar só eu, tá? Hoje a Andrei está em uma reunião. Espero que ela termine essa reunião antes para poder participar com a gente aqui. Vou esperar mais um minutinho para poder dar tempo para o pessoal chegar. Antecipando, hoje a gente vai estar falando, o tema vai ser a maior crise que já existiu. Hoje a gente vai estar discutindo sobre isso. Vamos começar? O pessoal vai chegando, vai pegando pela metade aí, vai pegando, tá? Vou começar com uma oração, né? Pra gente seguir bem. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade de mais uma vez estar aqui reunidos, Deus, utilizando essa ferramenta que o Senhor me disponibilizou, Pai. Abençoa, Senhor, essa reunião, que o Senhor nos use, Senhor Deus, me use para poder levar a Tua mensagem, aquilo que o Senhor deseja que seja falado, Senhor. Recobre-me, Deus, com a Tua autoridade, com o Teu Espírito Santo, Senhor. E recobre também as pessoas que estão assistindo, Senhor. Então, seu Espírito Santo visite cada uma agora, cada família, Senhor Deus. Abençoe e guarde em nome de Jesus. Amém. Aí, como eu antecipei, hoje a gente vai estar falando, o tema vai ser a maior crise que já existiu. Né, o tema é bem atual, né? A gente está conversando muito sobre coronavírus, pandemia, comércio fechado, lockdown. E então a gente está vivendo tempos difíceis, né? Nenhuma pessoa conseguiria prever isso que a gente está passando, né? Nem a pessoa mais otimista do mundo ia conseguir tá prevendo essa confusão que a gente vive hoje, né? A gente está vivendo um momento, não é um momento só de crise, não é só na nossa cidade que está. A humanidade toda está vivendo essa crise, né? São tempos difíceis e por mais otimista que a gente possa ser, igual eu estava falando, a gente não tem como negar que é um tempo diferente, né? E a gente analisando os fatos que estão ocorrendo no mundo, a gente pode facilmente constatar que a intolerância, a apostasia, né? Para quem não sabe, a apostasia é o abandono da fé. A busca pelo material, a perseguição ao corpo de Cristo, guerras, doenças, estão acontecendo cada vez mais. E a paz, Nelly, tudo bem? Boa noite. Hoje, Andrei está numa reunião, assim que ela terminar a reunião, ela entra aqui com a gente. Então eu vou levando sozinho, espero que a reunião dela acabe, mas dá tempo dela participar. Então, a gente analisando esses fatos que estão ocorrendo, né, que eu comentei, intolerância, apostasia, guerra, revolta, doença, isso aí tudo traz pra gente as palavras do pastor que ele está trazendo no curso de terça-feira, de escatologia, né, dos fins dos tempos. Mas a gente, apesar desse momento difícil que a gente tem passado, a gente tem em Mateus 13, a palavra de Deus, né? Cristo nos revela que esses tempos serão abreviados. Por mais difícil que seja, o tempo vai ser abreviado. Vamos ler o Mateus 13, né? Porque a intenção de Deus não é punir a humanidade, mas Ele também não quer que os seus eleitos se percam. Mateus 13,
Mateus 13. Só um minutinho, tô achando aqui já, tá? Não, desculpa, não é Mateus, é Marcos. Marcos, ele traz pra gente muito do que vai estar acontecendo, né? E Jesus, ele nos adverte que chegará o dia, Mateus 13, versículo 14. Chegará o dia em que vocês verão a terrível profanação no lugar onde não deveria estar. Então, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver na parte de cima da casa, não desça, nem entre para pegar coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte, nem para pegar o manto. Que terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, pois haverá mais angústia naqueles dias que em qualquer outra ocasião, desde que Deus criou o mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. De fato, se o Senhor não tivesse limitado esse tempo, ninguém sobreviveria, mas por causa dos seus escolhidos, ele limitou aqueles dias. Então Deus tem uma promessa para a gente, que haverá salvação, haverá a volta de Cristo. A gente tem esse tempo difícil que a gente está passando, isso aí faz parte do início das dores, mas de qualquer forma, Deus vai abreviar esses tempos, justamente por conta dos eleitos. Né? E a gente como ser humano, né, como falhos que nós somos, a gente não consegue identificar claramente as coisas que acontecem, né? Mas eu tenho certeza, disso, que tudo que está ocorrendo ou se dá por permissão ou por ordem de Deus. Né? Isso aí a gente tem isso na Bíblia, isso aí é muito claro para a gente. E tudo está sendo preparado para a volta gloriosa de Jesus. Tem esse final, tem esse objetivo, tudo tem um porquê. E o porquê culmina na volta de Jesus. A gente tem que estar pronto para a volta de Jesus. A gente tem que guardar a palavra de Deus e todos os ensinamentos que a gente recebe acerca dos tempos difíceis que a gente está passando. E ainda tem tempos difíceis para vir, né? E uma coisa que a gente tem que lembrar também é que Jesus, ele orou a Deus para que ele nos livrasse do mal. Essa foi a oração, que para Deus nos livrar do mal. Ele não orou para nos tirar desse mundo. Não, foi muito diferente. Então a gente vai ser livre do mal, mas a gente vai ter essas dificuldades, esses tempos difíceis, né? A gente sabe que toda crise que é instalada no mundo tem um porquê, tem um motivo, e essa específica a gente tem uma crise que foi instalada por causa de um simples vírus. Um vírus é capaz de parar o mundo. Né? Isso aí é muito ruim, né? A humanidade parada, travada por conta de um vírus. Mas a gente também não deve desanimar, porque é um simples vírus, é uma coisa que vai ser superada. Se você parar para pensar, a humanidade já passou por outras tribulações gigantescas que foram superadas. A gente não parou, a gente continuou, a gente seguiu, a gente progrediu. Então, só para poder citar fatos recentes que a gente pode citar de dificuldades, tribulações que a humanidade passou. Primeira e Segunda Guerra Mundial. Morreu gente demais. Foram 17 milhões de pessoas que morreram na Primeira Guerra. 85 milhões de pessoas morreram na Segunda Grande Guerra. População inteira, populações inteiras foram dizimadas por bomba. Explodiu 2 bombas nucleares durante a Segunda Guerra Mundial. E a gente seguiu, a gente prosseguiu. A nação onde explodiram as bombas nucleares, hoje ela é uma das mais prósperas do mundo. Então,
o ser humano ele é capaz de vencer, de contornar situações difíceis, né? E quando a gente tem o apoio de um Deus Todo-Poderoso, isso facilita muito, né? Aí vamos falar, poxa, você está falando de guerra, então vamos falar de vírus. Olha, a gente pode citar a gripe espanhola. A gripe espanhola infectou 1/4 da população mundial. Fala que ela matou até 100 milhões de pessoas. É muita gente. Isso foi a gripe espanhola. Isso aí, gripe espanhola foi volta da Primeira Guerra Mundial, 1918, 1919, que foi a gripe espanhola. E para quem não sabe, a gripe espanhola foi um vírus conhecido nosso, a influenza, né, o vírus da gripe. Tem gente que fala aí que foi o H1N1. Então não é uma coisa nova que a humanidade passa. A gente teve a peste negra. A gente estuda isso lá em história. A gente teve a peste negra, assolou a humanidade. Estima-se que foram 200 milhões de pessoas com a peste negra. Pandemia, já teve inúmeras pandemias. Essa não é a primeira pandemia que a gente enfrenta, não vai ser a última, e a gente vai vencer. Em nome de Jesus nós vamos vencer. Olha, teve a varíola. Varíola foi extinta, acabou. Em 1980 deixou de ter varíola no mundo. Teve uma vacinação geral, encerrou a varíola. A cólera até hoje é tido como pandemia. O vírus de vez em quando aparece, e lá principalmente na África, porque dá muito em país subdesenvolvido, com pouca infraestrutura, pouca higienização, esgoto, essas coisas estão lá, dá muito. A cólera mata demais. Gripe suína, quem não lembra da gripe suína? Foi em 2009, é recente, a gente tem 11 anos que teve gripe suína. H1N1. Foi pandemia. A gente superou, passou, tá todo mundo vivo, tomamos vacina, acabou. A gente vai superar essa pandemia que está passando. Então eu quero dizer para vocês, para ninguém temer. A gente está passando um momento difícil, a gente está recolhido, fazendo esse retiro forçado, vamos dizer assim, mas a gente vai superar isso em breve, em nome de Jesus. Nos próximos meses, a questão já vai estar toda resolvida aqui para a gente. Na Europa já está reabrindo os mercados. Aqui é questão de tempo, né? Não vamos temer, né? O número de mortes assusta muito. Agora, se você parar para pensar, essas algumas que eu falei, matou muito mais do que está matando hoje. É triste a gente perder vidas, é muito triste a gente ver as pessoas hospitalizadas, mas a gente tem que ter bom ânimo, a gente não pode deixar se abater, né? E falando em crise, em dificuldade, a gente tem que ter em mente que a humanidade já passou por uma crise gigantesca. Foi a maior crise que a humanidade já teve, foi a maior crise que a humanidade já passou. Essa crise está descrita lá na Bíblia, Lucas 24. Foi a morte de um homem, não foi de milhões de pessoas, foi a morte de um homem. E durante 3 dias ele esteve morto. Essa foi a maior crise que a humanidade já passou. Mas ele ressuscitou, ele voltou, ele veio para nos salvar, ele deu seu sangue para a gente. Essa foi a maior crise que a humanidade já passou. A gente ficar sem um Deus, sem Jesus, sem o Espírito Santo para nos consolar, essa é a maior crise que existe. Então, a morte de Jesus, vamos lá na época, né? Lá com os discípulos, causou pânico, causou dúvida, causou medo, fez os seguidores de Jesus fugirem, enfraqueceu a fé de muitos. Mas a gente já sabe, a gente está aqui hoje, né? A gente já sabe, essa crise durou só 3 dias. Foram 3 longos dias, mas foram 3 dias. Foi a maior crise que a humanidade já passou. Isso é sem sombra de dúvidas. Jesus ressuscitou, glória a Deus. E através dele a gente pode ser salvo, ter a vida eterna. A maior e melhor vacina que existe, né? Claro, crise gera medo, gera ansiedade, né? E o medo
é uma poderosa ferramenta na mão de pessoas mal intencionadas. É uma ferramenta assim poderosíssima também na mão do maligno. Por que o medo é tão poderoso? Porque o medo gera cegueira. O medo trava a gente. Ele não permite que a gente prossiga para o alvo que a gente tem, né? Então, no medo, a gente esquece tudo que a gente sabe. No medo, a gente passa a acreditar em tudo de negativo que existe que o pessoal nos fala. O medo tem esse poder sobre a gente. A gente perde o discernimento das coisas. E quando a gente é tomado pelo medo, fica tudo anuviado. Parece que fecham os nossos olhos. A gente não pode temer. E aí a gente vai e volta, né? Para o que Jesus disse lá em Mateus 10, 28. Ele diz para a gente não temer os que matam o corpo. A gente deve temer somente a Deus e não se atemorizar diante das circunstâncias e inimigos que surgirem nesse mundo. A gente tem que pegar essa palavra de Jesus. Não temas. Andrés pregou isso lá na igreja no domingo de manhã. São 365 vezes na Bíblia. Não temas. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que receber dentro do nosso coração a paz que Cristo nos deixou. Ele falou, né? Ele deixa a paz pra gente. A gente tem que ter aquela paz que excede todo o entendimento. É isso que a gente tem que ter. Isaías 26, 3 a 4. Ele diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. A gente tem que buscar essa paz. Ser conservado na paz significa não desgastar interiormente diante de problemas. A gente não pode se desgastar, a gente tem que preservar o nosso interior. O mundo pode estar em caos, mas a gente tem que buscar essa paz. Ainda mais esses dias tão ruins, onde as pessoas estão angustiadas, estressadas, né? Isso é muito importante, a gente procurar um meio divino para conservar a paz. É a nossa saída, é o nosso refúgio, né? Deus é, lá no Isaías, Deus é a rocha eterna. Está claro lá está falando, Deus é a nossa rocha eterna. A gente tem que desfrutar da paz, mesmo que nesse tempo que a gente vive de pandemia. A pandemia vai passar. Não tem sombra de dúvida nenhuma. A pandemia vai passar. Tudo vai seguir adiante. Em pouco tempo as coisas vão voltar ao normal. A Europa, eu comentei, a Europa já está voltando ao normal. Países que foram duramente afetados. A Alemanha já está voltando ao normal. A Inglaterra está voltando ao normal. A Itália está voltando ao normal. A Espanha já está começando a voltar ao normal. Já estão reabrindo. Então, lá normalizou, aqui vai normalizar. Aqui alguns lugares já estão normalizando, né? E a gente tem que tomar cuidado com as situações difíceis que a gente vive para não perturbar o nosso coração. Esse é o cuidado que a gente tem que ter, né? A gente não pode deixar a tribulação exterior tirar a nossa paz interior, né? Cuidar do nosso interior é fundamental. E quanto a isso, tem uma passagem em Provérbios 24, versículo 10. Provérbios 24, versículo 10. Se você vacilar no momento da dificuldade, sua força será pequena. Se a gente vacilar diante das dificuldades, se a gente deixar tirar a nossa paz, a gente perde a nossa força. É isso que Salomão nos ensina nesse provérbio. Repara uma coisa, quando a gente está no meio de uma luta, no meio de uma batalha, o verdadeiro problema não é o que acontece na nossa volta. O verdadeiro problema é aquele que atinge o nosso íntimo, aquele que atinge o nosso interior. Jesus alertou sobre isso. Jesus alertou sobre isso lá em João 16, 33. Ele mandou a gente ter paz e bom ânimo. É uma passagem, eu não vou nem ler não, porque é extremamente conhecida. Quem não sabe essa passagem, pode abrir lá, João 16, 33. Jesus mandou a gente ter paz e bom ânimo. Isso porque a força vem de dentro e não de fora. Cristo habita dentro de nós, Cristo habita dentro de mim, Cristo habita dentro de você.
E a alegria do Senhor é a nossa força. Igual fala lá na música do Fernandinho, né? Então, Cristo nos deu a paz. Isso é uma atitude dele. Ele chegou. Eu vos dou a minha paz. Mas ele mandou uma comissão para a gente também. Ele mandou a gente não atemorizar. Ele mandou a gente não deixar o nosso coração ser turbado. Ele mandou a gente não desanimar. Isso é responsabilidade nossa. Tem de bom ânimo. É responsabilidade minha, é responsabilidade sua. A gente tem que lutar por essa paz interior. Tanto para a gente alcançar essa paz interior que Cristo nos dá, quanto para a gente conseguir preservar essa paz interior que Cristo nos concedeu. Isaías 30:15 também fala: o Senhor afirma que nossa força está na tranquilidade e na confiança. É tudo, a batalha ocorre mais dentro da gente, do nosso coração, dentro da nossa mente, do que no mundo exterior. O mundo exterior depende, o caos vai estar maior ou menor dependendo do ângulo que você vai estar olhando, dependendo da forma como você vai visualizar isso, dependendo da paz interior que Cristo colocou dentro de você e você conseguiu manter isso dentro de você. E a Bíblia mostra pra gente diversas passagens que a gente percebe que o medo, preocupação é aliado de inimigo externo. A batalha de Gideão, quem venceu a batalha não foram os guerreiros. Deus venceu usando medo. Neguinho ficou morrendo de medo, de repente um lutou contra o outro, vazou. Eles não precisaram fazer muita coisa. Todo mundo temeu, foi medo. Medo trava, medo causa derrota. A gente tem que fugir do medo. Deus alerta também a gente sobre isso, né? Que o medo, está lá em Deuteronômio 32:25, que o medo por fora devastará a espada e por dentro o pavor. A gente não pode temer, né? Por fora devastará a espada e por dentro o pavor. Tá mais do que claro, né? A gente é chamado pelo Senhor para a gente ser intrépido, para a gente ser corajoso. A gente é guerreiro. Não sei se vocês estão acompanhando uma leitura que Andrés tem mandado. Nós somos guerreiros, nós não somos soldados. A diferença entre guerreiro e soldado é o estilo de vida. O guerreiro, ele luta porque ele deve lutar. É a função dele, ele luta para vencer. O soldado está ali só comissionado. Ele vai lá, compra às 8 horas. Ele acabei de lutar, tudo para ir embora para minha casa, acabou, graças a Deus. O guerreiro não, é o estilo de vida do guerreiro. Nós temos que ser guerreiros de Deus. A gente não é mero soldado de Deus, né? E se a gente pegar essa questão de guerreiro, de soldado, a gente vê também na Bíblia que os medrosos eram dispensados da guerra. Vocês já repararam isso? Os medrosos são dispensados da guerra. Por quê? Porque alguém com medo no coração, muitas vezes se torna muito mais perigoso que um inimigo do lado de fora. É um cavalo de Troia, né? Porque o medo rouba a nossa força e a capacidade de vencer. A gente não pode deixar o medo tomar conta da gente. A situação está difícil, a situação não está vantajosa, mas a gente tem que lutar. A gente não pode temer, né? Hoje Andrés postou uma frase lá acho que no Instagram, não sei, esse negócio de rede social dela, postou lá: mude seu mood. E é isso mesmo, mude o seu mood. Esse mood, M-O-O-D, seria humor em inglês. A gente tem que tomar uma atitude, a gente tem que mudar o nosso interior, a gente tem que mudar o nosso humor. A gente não pode ficar abatido pelos cantos, chateado, ai meu Deus, está tudo dando errado. Não, muda o seu humor, muda a forma como olha para as coisas. Deus se agrada disso. Ele agrada de quem é alegre, de quem tem bom ânimo, de quem luta, de quem não se deixa vencer por qualquer barreira que surge por aí. É a questão da vista e da visão, né? A gente vive por visão e não por vista. A gente vive
por sonhos, a gente não vive por alienação. É muito diferente. A vista é até onde que você vê aqui. Por visão, você vê lá na frente. Você sonha com aquilo que você é capaz de realizar. Você só delira com coisas que você nunca vai realizar. Você sonha, você vai pagar o preço pelo seu sonho, você vai se tornar mais que vencedor. Agora, quem está delirando nunca vai pagar um preço. E a gente tem que mudar a nossa forma de agir, nossa forma de pensar, né? Então a gente tem que agir conforme os preceitos de Deus. A gente tem que agir, viver por visão, não por vista. A gente deve sonhar e nunca delirar. A gente não pode dar vazão a pensamento ruim. Já repararam que quando a gente está com pensamento ruim, aquele negócio vai tomando conta da cabeça da gente, de repente a gente cria uma situação, e aí a gente já cria um clima, e o negócio ganha uma proporção gigantesca. Isso é tudo dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. E nosso coração, nossa mente, eles são mestres em pregar peça na gente. Quem que nunca vivenciou um diálogo com uma outra pessoa que nunca aconteceu, tudo na sua mente? Aí aconteceu, vai falar isso, de repente nunca vai acontecer. Mas já cria um receio, já cria um medo, já te trava. E a gente tem que fugir dessas travas da vida. A gente não pode aceitar isso na nossa vida. A gente tem que cuidar do nosso coração. A gente tem que cuidar da nossa mente. A gente tem que manter eles saudáveis, cheios de coisas boas. Planta coisas boas, leiam coisas boas, vejam coisas boas, se afastem de notícias ruins o tempo todo, de notícias de morte, de destruição. Busca as coisas boas. Ah, tem notícia do coronavírus? Tem. Agora, qual notícia que você vai ver? Aquela que está falando que está matando tantas pessoas por dia, ou aquela que está falando que está curando tantas pessoas por dia? Você vai ver a notícia que vai falar que os leitos estão cheios. Você vai buscar a notícia que vai falar assim: olha, estão descobrindo a cura e em breve vai estar a vacina disponibilizada. A Pfizer falou que em outubro ela disponibiliza a vacina. Cadê a imprensa falando? Não tem, não é interessante, não vende. Então busca, eu quero estar antenado, eu quero, beleza, direito de todo mundo. Mas não busca só informação ruim, não. A imprensa vende informação ruim. Essa que é a função da imprensa. Notícia boa não vende, mas ela existe. Então se encha de notícias boas. Porque notícia ruim, ela deixa a gente para baixo, deixa a gente triste, deixa a gente depressivo, deixa a gente angustiado. Foge disso. Né? E isso tudo causa medo. Por que a gente não deve ter medo? Além dessa infinidade de coisas que eu já citei, por que a gente não pode ter medo? Algumas pessoas, né, vão assim, algumas pessoas pensam lá: poxa, não, o medo é importante, porque o medo é um sentimento natural, é um sentimento de defesa, porque quando aparece alguma coisa nova, ou alguma coisa perigosa, o medo é uma reação natural. Mas a gente não tem que ficar preso nessa pseudo-segurança. Na verdade, o que o medo faz é paralisar e não permitir que você avance para o alvo. E quem sabe qual é o nosso alvo como cristãos? Nosso alvo é Cristo Jesus. Jesus não temeu. Jesus, ele pagou o preço. Ele sabia que ele ia morrer na cruz, que ele ia ser chicoteado, que ele ia ser torturado. Alguém viu Jesus sair correndo por aí, falando assim: não, tô fora? De jeito nenhum, ele encarou. Né? Então a gente encara nosso medo. Medo só serve para poder paralisar e não permitir que você chegue onde você tem que chegar. O medo te trava para você não cumprir aquilo que Deus sonhou na sua vida. Por isso que é um instrumento tão poderoso na mão de Satanás. Porque Satanás, o sonho de Satanás é acabar com aquilo que Deus sonhou. Deus sonhou com a família, Deus sonhou com pessoas salvas, Deus sonhou com pessoas intrépidas. E o medo vai tirando tudo isso, vai tirando. Né? E aí a gente vem com outra pergunta: por que Deus não quer que a gente tenha medo? Isso é uma coisa que a gente reflete. Se a gente entrar naquele assunto que a gente estava conversando sobre paz interior,
a gente chega na conclusão também que a fé é uma atitude interior. Então está tudo ligado. Se o seu interior estiver repleto de medo, de angústia, não vai sobrar espaço para Deus agir. Isso aí vai prejudicar a sua fé. Sua fé vai ficar menor. E a fé é a resposta que a gente precisa nesse tempo que a gente está passando. Né? Então a gente tem que tomar como exemplo os heróis na Bíblia. Vamos pegar lá historinha de Daniel. Historinha de Daniel é legal pra caramba. Aí pegou os amigos, os 3 amigos lá do Daniel e jogou eles na fornalha. Alguém viu em algum lugar escrito que apagou o fogo? Não. A situação externa continuava a mesma. O que Deus fez foi tirar a força do fogo. Pode conferir lá no versículo. Deus tirou a força do fogo, ele não tirou o fogo. Ele mudou a situação interna, mas a externa continuou. O fogo continuou pegando. Mas a força do fogo não atingiu. E a diferença é muito clara nesse ponto. A fé que a gente está discutindo aqui, ela não começa resolvendo circunstâncias, e sim anulando algo no nosso íntimo. É só você pegar o fogo externo e a força do fogo, é a mesma coisa. E quando o fogo não tem mais poder dentro do nosso íntimo, aí o milagre já começou a acontecer. A fórmula é simples. Difícil, muitas vezes sim, verdade. Muitas vezes é difícil a gente conseguir colocar isso em prática, mas a fórmula é simples. O mundo de Deus é simples, as regras são simples. A gente dificulta tudo, a gente coloca entrave em tudo, mas a norma é simples. A gente tem que ter fé, a gente não pode anular a fé, a gente não deve ter medo. A partir do momento que a fé muda aquela circunstância, o milagre de Deus já começa a operar no mundo exterior. Isso é muito simples. É esposa. Ô, gente, olha quem chegou. Vou até arredar pro lado. A live ficou até mais bonita. Oi, paz do Senhor. Desculpa atraso, estava na reunião. Então, gente, vamos abrir os nossos olhos para aquilo que Cristo tem nos dado. A gente tem que mudar o nosso interior. A gente não pode permitir que a fé seja abalada, que ela seja anulada. A gente tem aquela passagem também que Cristo fala que ele está à porta, que ele bate e que se a gente abrir, ele vai entrar. E ele não só vai entrar, ele vai ceiar conosco. Ele não fala, não é isso? O que é ceiar conosco? É ter parte, é ter intimidade. Não é simplesmente, eu dei uma volta no shopping. Não, é ter intimidade, é ser íntimo mesmo. É isso que a gente tem que buscar do Senhor. Ele tem que entrar e habitar no nosso coração, né? A gente tem que ter essa comunhão. É o que Ele deseja. E a gente tem que pedir força a Deus, sempre para que Ele nos capacite, para que Ele nos fortaleça. A gente tem que lembrar sempre que Deus chamou o exército dele. Nós somos parte desse exército. Nós somos guerreiros de Deus. Nós não somos meros soldados, nós somos guerreiros de Deus. Então, no nosso meio, no nosso corpo, não existe espaço para covardia. Afasta o medo do seu coração. Os covardes nunca vencerão. Tenham fé, alimenta a fé. Afasta toda dificuldade que a sua mente, que a minha mente, que a mente nossa coloca dentro do nosso coração. Isso aí traz só tristeza, só traz angústia. Busca incessantemente a paz interior que vem de Cristo. Ele trouxe isso pra gente, Ele nos concedeu, Ele nos deu a paz, essa paz que excede todo entendimento. A tranquilidade é responsabilidade minha, a tranquilidade é responsabilidade sua, mas a paz está ali disponível. E a gente tem que saber que tudo isso que a gente está vivendo vai passar. Não vai ser eterno. Pelo contrário, eu creio que esse negócio não passa de agosto, não passa. Amém. Entendeu? A cura está vindo. Esses lockdowns estão acabando. Deus está olhando pelo povo dele. E o que vai vir logo depois disso, que esse é o preparativo, é o avivamento. Amém.
vai vir esse avivamento grande na igreja. A gente tem sentido falta de congregar, de escutar a palavra. É muito bom a gente fazer a célula pela internet, porque a gente atinge mais pessoas, mas não é a mesma coisa da gente estar junto, pessoalmente, congregando, fazendo lanchinho, batendo papo. É diferente. Nós precisamos desse calor, dessa comunhão uns com os outros. A gente precisa encontro. É aquela questão da brasa, né? Que se você tirar a brasa do braseiro, ela vai apagando devagarzinho. A gente não pode permitir que isso aconteça. A brasa que está dentro da gente, ela tem que se manter viva. Ela tem que se manter acesa. A gente tem que arder, a gente tem que queimar. Nesse amor de Deus. E a gente vai vencer em Cristo Jesus. E Jesus preparou um banquete e residência maravilhosa para o povo dele morar na Nova Jerusalém. Assim que tudo isso passar, a gente vai passando por esse início das dores, a gente vai ter um avivamento, Jesus volta, busca a igreja dele, leva todo mundo para morar junto com ele. Quem quiser ficar aí, é opção, fica aí, vai viver a tribulação com o anticristo. Eu não quero, acredito que a Andrés também não está muito disposta, né? E a vida é assim, a gente tem que olhar para frente, a gente não pode desanimar, a gente tem que trazer bons sentimentos para a gente e afasta esse medo. Esse medo não vem da parte de Deus, isso não vem da parte de Jesus. Eu acabei de ouvir uma mensagem falando justamente sobre Jonas. E quando Deus mandou ele em Nínive para pregar, né, para o arrependimento. E Jonas fugiu da obrigação. Deus deu uma missão para ele, determinou que ele fizesse alguma coisa, como se fosse a obra de Deus. E ele fugiu dessa missão. E no final das contas, depois de ter até pedido para morrer por 2 vezes, ele acabou indo para Nínive e as pessoas se converteram. E Jonas ainda ficou bravo porque Deus perdoou aquelas pessoas. Então, é também olhar para o que Deus está te falando para fazer, que a gente sabe que a gente tem um chamado, que Deus tem uma comissão, tem uma missão para cada um de nós, e você sabe qual é. Deus já plantou no seu coração, você sabe qual é. E você fazer com amor, não ser como Jonas, aprender com os erros de Jonas, que primeiro ele se negou e depois ele foi lá e fez, mas depois ainda ficou bravo com o Senhor porque ele não queria que o Senhor poupasse aquelas pessoas. Que a gente tenha amor pelas vidas, amor pelas almas, amor por quem está próximo, por quem está ao nosso redor, por quem a gente vai levar a palavra do Senhor, por quem a gente convive, pelos nossos familiares. Que a gente tenha, faça com dedicação e com amor, não como Jonas fez. Esperando que o Senhor eliminasse mesmo o pessoal de Nínive, ou que não quisesse nem ir pregar para eles, que ele achava que eles não mereciam. Então, que a gente não tenha essa atitude rebelde, essa atitude contrária, mas que a gente tenha um coração aberto para as missões que Deus nos encaminha, que Ele coloca na nossa vida, que Ele nos ensina, que Ele nos determina a fazer. Né? Verdade. E também olhando o outro lado da moeda, que quando a gente errar, e nossa nação estiver andando toda torta, igual a gente muitas vezes vê, que a gente também possa agir como o povo de Nínive. Eles se arrependeram verdadeiramente, eles jejuaram e eles foram perdoados. Lá até os animais jejuaram, eles botaram até os animais para jejuar. Tamanho foi o grau de mudança que eles estavam buscando. Que a gente seja assim também, que a gente busque essa mudança no Senhor, para que Ele se agrade da gente, para que Ele perdoe os nossos pecados, para que Ele salve uma nação inteira. Não salve só a minha casa, mas salve a minha cidade, salve meu país, salve uma nação inteira. Só Ele é capaz de mudar uma história. Só Ele é capaz de virar a chave, de acabar com tudo de uma vez e acabar com essa pandemia da melhor forma possível. Só Ele tem a chave e controle nas mãos. Mas isso também não impede Deus de usar, né? Porque isso tudo é um instrumento de Deus. Então Deus usa e pode ter certeza que Ele está usando essa pandemia, esse vírus para poder
ter resgate de vidas, ter arrependimento, porque se a gente parar para pensar, o tempo está curto, ele está breve. Isso é verdade. E Jesus falou, ele não sabe o dia nem a hora. E se Jesus resolver mandar os anjos, Deus mandar os anjos hoje e passar a régua, e aí, você vai? Eu estou preparado para eu ir. É isso que a gente tem que estar buscando. A gente tem que estar preparado sempre. Prontos, né? Pronto. Como as virgens preparadas que já tinham Sim. o azeite. Deixar nosso azeite guardadinho para dar tempo. Para não ter que sair para comprar de última hora. Esse é o que a gente tem buscado. Amém? Amém. 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 Já que a Andrei chegou por último hoje, ela vai orar para a gente terminar. Amém. Pai querido, eu te louvo, Senhor, por esse momento, Paizinho. Obrigada pelas suas palavras, Senhor, pela ministração ao nosso coração, Amém, Senhor Deus. Obrigada, Pai, porque o Senhor não nos abandona em momento nenhum, Pai querido. E como nos sentimos sozinhos, o Senhor está carregando a gente no colo, Pai. Amém, Jesus. Obrigada pelo teu cuidado, Senhor Deus. Obrigada, Pai querido, porque nós podemos confiar no Senhor e saber que o Senhor tem o controle absoluto de todas as coisas. Ajuda-nos, Senhor Deus, a continuarmos na caminhada, Senhor Deus, a não desistirmos, a termos força todos os dias, Senhor, a nos renovarmos na fé, Senhor Deus. Amém, Deus. A termos cada dia mais intimidade com o Senhor, Pai, a aprendermos mais do Senhor, a termos curiosidade de buscar o conhecimento da verdade da Tua Palavra, Senhor Deus. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Pai querido, que a Tua mão poderosa esteja sobre a vida de cada um que participou dessa live, Senhor Deus, de cada família representada por essas pessoas, Senhor Deus. E em nome de Jesus, se tiver alguém doente, que o Senhor derrame cura, Senhor. Se tiver alguém precisando de algum auxílio, Senhor, que o Senhor mande pessoas para ajudá-los, Senhor Deus. Que o Senhor supra a necessidade dessas pessoas, Pai Amém, querido. Deus. Levanta que elas, Senhor Pai. Deus, não fiquem passando falta de nada, Senhor Deus. Que elas sejam supridas em todas as carências delas, Senhor Deus. Amém. Em nome de Jesus. Derrama sobre nós, Senhor, a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai querido. Nós confiamos em Ti, Senhor, e Te clamamos no nome santo de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, mais uma vez, obrigado. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Uma boa noite, uma boa semana. Amém. Fica a mensagem. Não temam, não tenham medo. Não deixem o medo entrar dentro do coração de vocês. Amém. Saibam que dentro da gente tem que ter alegria, constância, espaço para a fé, para Jesus e para o Espírito Santo. Amém. Amém? Amém. Paz do Senhor. Deus abençoe vocês. Um beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau.